TV Câmara, a TV do povo de Natal. Fala galera, muito boa tarde, estamos ao vivo, ao vivaço, começando mais um Câmara Esportiva e hoje, quarta-feira, 10 de abril, chegamos na finalíssima do segundo turno do Campeonato Potiguar. Pode acabar hoje às 20 horas no estádio Barretão, em Ceará-Mirim. O Santa Cruz recebe o América com a oportunidade de dar o liso no campeonato. O que é que isso representa? Vencer o primeiro e o segundo turno e, com isso, evitar uma finalíssima geral da competição. Vamos falar também de movimentações envolvendo o ABC, o mais querido de Natal, que está anunciando contratações e existe essa expectativa em relação a uma possível demissão do técnico Marcelo Cabo e ainda estamos aguardando o anúncio da demissão de jogadores, da dispensa de jogadores que fizeram parte dessa campanha patética do ABC no campeonato estadual. Muito boa tarde para o nosso comentarista, Luiz Guilherme, e o nosso diretor, Pedro Neto. Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Luiz Guilherme. Boa tarde a você que está em casa nos acompanhando. Pois é, hoje é a grande decisão, né, do segundo turno do campeonato estadual, mas que para o América vale, na realidade, a decisão do campeonato inteiro, 2024. O América que pode tranquilamente, né, conquistar hoje esse título, porque tem equipe para isso, mas não vamos aqui de forma nenhuma desmerecer o Santa Cruz, dizer que o Santa Cruz é pato morto. Muito pelo contrário, é uma equipe que cresceu dentro da competição, não é à toa que empatou 2 vezes com o América, venceu 2 vezes o ABC e empatou 1 vez com o ABC, quer dizer, não perdeu para nenhum dos dois considerados grandes. Então, eu acredito no bom jogo de futebol, mesmo sendo lá no estádio Barretão, né? Mas acredito eu que possamos ter aí uma partida decisiva e não vejo, honestamente, não vejo favorito nem América, nem Santa Cruz nesse jogo de hoje. Até porque as duas equipes já se enfrentaram no primeiro turno do campeonato e tivemos 2 empates, ou seja, teoricamente jogo duro hoje, né, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Hugo. Mais uma vez a gente aqui, numa quarta-feira eu aqui com vocês, sempre nos pré-jogos eu estou aqui com vocês. E a gente sabe hoje, as duas equipes que irão se enfrentar nessa noite, vai ser um jogo duro e a gente sabe que são as duas equipes mais bem treinadas. Hoje vão se enfrentar os 2 melhores técnicos do campeonato. Marquinhos Santos, que para mim é o grande nome aqui do futebol potiguar no quesito técnico, e por mim ele poderia estar até pintando numa equipe de Série A. Ele é um técnico muito bom, renomado, e até o América Mineiro já quis a contratação dele nessa temporada. E o João Paulo, que estava lá esquecido no América, foi para o Santa Cruz e agora com as peças certas ele está conseguindo mostrar o seu potencial e mostrando um bom trabalho aqui para a gente da imprensa e também para o torcedor do Santinho. João Paulo, que assim como outros nomes, como o Igor César, né, outros nomes aqui da terra, são conhecedores, né, são treinadores que entendem do riscado, que entendem de futebol, sabem treinar, entendem de tática, de variação tática, à beira do gramado, sabem motivar, sabem fazer uma boa preleção e ficam ali em equipes de menor porte, mas sempre com bons resultados. O João Paulo, eu lembro dele no Alecrim, Pedro, lembro do João Paulo aí, que é um jovem, né, treinador, mas conquistando bons resultados não é de hoje. Não à toa é vinculado ao América. João ainda. Paulo, não tem vínculo. Não tem mais o vínculo? Não. João Paulo fez grandes trabalhos no Palmeiras de Goianinha, Potiguar de Mossoró, Força e Luz, Alecrim, do próprio Santa Cruz, agora de novo, novamente, de volta, né? João Paulo não tem vínculo com a América, na realidade João Paulo deve prosseguir na Série D, na equipe do Santa Cruz, né? Não faz sentido. João Paulo, na pior das hipóteses, já é um vice-campeão estadual, voltar para o Sub-20, quando ele pode ter aí uma carreira como Luizinho Lopes está tendo, como Renatinho está tendo, como Igor César está tendo, como Francisco Diá já teve, como Fernando Teixeira já teve, e outros do nosso futebol. Então eu acredito que a tendência do João Paulo é daqui para frente o salto ser cada vez maior. Temos uma entrevista com o volante /meia Souza, o craque do campeonato Potiguar, vem fazendo a diferença, está jogando muita bola, vamos acompanhar. A expectativa está muito positiva, a gente está aí
focados em conquistar mais um título para o Mecão. E estamos preparados, estamos focados. Chega lá amanhã fazer um grande jogo. O jogador gosta desses jogos grandes, né, Souza? Finais. Verdade. Já venho de um tempo aí nesse mundo do futebol e sempre tive a vontade de participar de várias decisões. Estou preparado para mais uma decisão. Espero que a gente possa fazer amanhã um grande jogo e conquistar a vitória e sair com o título. Você é acostumado também a grandes jogos, decisões por onde você passou, campeão brasileiro de diversas competições. E com certeza troca experiência com os jogadores mais novos para que todo mundo esteja concentrado, esteja bem para fazer o melhor amanhã. Verdade, a gente sabe a importância do jogo. A gente sabe que um jogo de decisão não é um jogo normal. E a gente já desde hoje já tem que estar preparado, já tem que estar mentalizando o jogo de amanhã. A concentração é outro nível. Você tem que estar bastante concentrado, bastante ligado no jogo para poder fazer um grande jogo e não poder errar, que sabe que decisão são detalhes, né? Falando da expectativa para este confronto, o América que conhece bem o Santa Cruz, com certeza o técnico Marquinhos Santos e os atletas acompanharam essas partidas diante do ABC, e o Souza que claramente é o melhor jogador do campeonato estadual. Se o campeonato acabasse hoje, ele seria sem dúvida a grande estrela do campeonato, e faz muita diferença, né, Pedro? Faz muita diferença. O Souza, indiscutivelmente, é a melhor contratação, né, dos nossos clubes nesse ano de 2024. Eu disse ontem, repito, Souza tanto faz jogar contra o Força e Luz como contra o ABC, contra um clube do Nordeste, um Náutico, um Fortaleza. Ele sempre procura se doar, dar o melhor na realidade, diferentemente de outros jogadores. Tem aquela história de não botar o pé, tem aquela história de contra time e tal, eu não vou me esforçar tanto, né, porque não merece não. Souza vem mostrando isso aí. Então, para aqueles que, quando da sua contratação, disseram que o América estava contratando um ex-jogador em atividade, fica mais do que provado que não é bem assim. Quando você quer jogar bola, independente da idade, você joga, e Souza está provando isso dentro das quatro linhas. E aí tem os méritos, né, Luiz e Pedro, também do Marquinhos Santos, que, ciente da faixa etária do Souza, ele prioriza o jogador dentro desse esquema. Tudo bem que o Souza é um jogador que, apesar de ser técnico, também contribui, faz uma sombra, sem a bola procura também contribuir, mas claramente o Souza tem liberdade para jogar, para pensar, para articular as ações ofensivas do América, e isso vem surtindo muito efeito, né? Então, mérito também para o Marquinhos, né? Vem surtindo muito efeito, a gente sabe, você falou. O Souza, hoje, indiscutivelmente, ele é o melhor jogador do campeonato, mas se o campeonato tivesse acabado há 2 meses, há 1 mês, ele também seria. Desde o início, ele vem fazendo a diferença com a camisa do América. Não é à toa que ele tem 7 gols e 8 assistências. Nesse início, se não já tiver mais assistências, porque aí a gente não tem tanta certeza nesses dados. Mas aí o Souza, ele como você falou, o rearranjo tático do Marquinhos Santos, ele deixa o Souza jogar onde ele quer. O Souza joga livre. Ele não tem literalmente uma posição fixa nesse time do América. Ele volta, ele distribui o jogo, ele pega a bola na zaga, ele vai, ele distribui. As inversões de jogadas do Souza, para mim, é o grande trunfo dele. Além da bola parada, que a gente sabe que ele é perfeito nesse quesito, ele bate o escanteio muito bem, como faltas também. E tem um dado aí, né, Hugo, Guilherme também, a saída do Norberto da lateral para o meio e a chegada do Whindersson fez o futebol do Souza crescer mais ainda. O Whindersson, desculpa. Fez o futebol do Souza crescer mais ainda, porque se antes a bola tinha que passar por ele, né? Hoje, se o cara marcar Souza, tem o Whindersson, tem também Norberto. Eles se aproximam mais do Souza para poder... Já divide mais, né, a responsabilidade. São jogadores também de qualidade, né? E Souza, quando estava sem esses dois que eu citei, tinha também aquela obrigação de marcar. Hoje não, hoje Ferreira voltou a ser aquele volantão, como nós chamamos, e Souza tem muito mais liberdade, tanto é que o Guilherme falou, e é verdade, Souza, além dos gols que marcou, 7, 8 gols, né? Isso. Souza também é o principal jogador em assistência na equipe do América. E só uma coisa, Hugo, a gente fala que muita gente citou antes de trazer o Souza, o América, citou que ele não tinha mais rodagem, não tinha mais condições de ele estar jogando de titular do time do tamanho do América. Mas a gente sabe que o Souza ainda tem muito para render. A gente sabe que ele é um jogador de nível Série C, Série D. Na Série D ele se destaca. Na Série C ele pode pintar aí como um dos grandes jogadores. Mas, por exemplo, na Série B do ano passado ele foi emprestado para a Ponte Preta.
E naquela situação, a Ponte Preta veio jogar aqui contra o ABC e acabou perdendo. O ABC lanterna, naquela situação, toda a gente já sabe. O ABC ganhou de 2-0. Naquele momento o Souza estava no plantel, mas não estava sendo utilizado. A gente já vê que o Souza, para a Série B, ele já não é um jogador tão útil. Mas para a Série D e para a Série C, com certeza, ele pode pintar como um grande destaque nessa equipe do América. Projetando o jogo de logo mais, a gente sabendo que existe uma disparidade, é claro e evidente, entre o América e o Santa Cruz de Natal, mas o mando de campo é do Santa Cruz. Pedro, Luiz, você que está em casa, o que é que a gente pode esperar dessa partida? Quando eu falo de disparidade, é porque teoricamente o América tem um melhor elenco, peças de reposição à altura para o nível de um campeonato estadual. É bom deixar claro, né? É bom deixar claro. A América precisa melhorar visando o campeonato nacional, a Série D. Mas o Santa Cruz, Pedro, como a gente vem batendo nessa tecla, ele perdeu uma peça importante que foi o menino Jonathan. Que aí tem a opção do recuo, do articulador, dá lá o Beto, né? Isso. O Beto pode voltar. Pode vir o Felipe Teixeira, se eu não me engano. Não, o Pedro Teixeira. Pedro Teixeira, que era titular até então, deve voltar, até porque é um jogador que também é um jogador de marcação, né? O Beto é um jogador mais armador do meio para frente. Então, eu acredito que o João deve entrar com o Pedro Teixeira e aí ele praticamente... não é que ele não perde, porque o Jonathan é vinha muito bem. Mas o Pedro Teixeira recompõe melhor, né? E como o América povoa muito aquele setor de meio de campo, o América utiliza ali 4 jogadores, sendo 3 deles de muita qualidade, como eu citei, o Anderson Souza e o Norberto, né? O Santa Cruz deve povoar, mas indiscutivelmente o Jonathan hoje faz. Agora, o Jonathan não é o Santa Cruz. O Santa Cruz tem Mandacaru pelo lado esquerdo, uma saída de bola muito boa. O Santa Cruz tem o Felipe Cruz pelo lado esquerdo, outra saída de bola boa. Os dois o Santa Cruz tem um volante que sabe jogar, que é o Gabriel. Tá? Ele não dá uma pancada, ele joga a bola, isso é muito importante. Tem 2 jogadores que jogam pelos lados do campo, né? O André e o Igor. Quer dizer, então, é um Santa Cruz que, se você olhar conjuntamente falando, é a equipe que vai jogar no meio entendimento de igual para o América. O América pode vencer a partida? Claro, lógico. O América tem esses homens no meio que eu citei, tem 2 jogadores de frente que estão muito bem, fazendo gols, que é o Rafinha e o Gustavo Henrique. Mas, se porventura der o Santa Cruz, não tem nada de errado nisso, não. A tendência é o Santa Cruz realmente se soltar, fazer valer o mando de campo e agredir o América? Ou, Pedro, você acredita que o Santa Cruz vai adotar uma estratégia mais cautelosa, explorando o contra-ataque? Não acredito, não. Acredito que o Santa Cruz não mude sua forma de atuar. Contra o ABC nesse último jogo, no segundo tempo... Tá, mas no segundo tempo desse último jogo contra o ABC, o Santa Cruz venceu por 2-0, quando estava com um jogador a menos. E apesar de toda a limitação desse elenco do ABC em 2024, o ABC vinha ali tendo posse de bola, vinha crescendo naquele momento. Qual foi a bola perigosa que o goleiro Camilo defendeu? Não, nenhuma. Mas eu me refiro que com uma linha mais média para baixa. O ABC tinha um jogador a mais, né? O Santa Cruz tinha um jogador a menos, no caso, o ABC tinha um jogador a mais. Porém, a entrada do Igor, 2 minutos depois, o cara entra e marca um gol. 2 minutos depois, marca o segundo. Então, você matou o ABC Futebol Clube. Se você dissesse, não, o Santa Cruz jogou atrás, o melhor jogador em campo foi o goleiro Camilo, não teve nada disso. Não foi agredido, né? Não foi agredido hora nenhuma. Até porque vencer do ABC, qualquer bêbado em ladeira venceria. E o ABC entrou com 3 zagueiros também. Quando você entra com 3 zagueiros, Pedro, você imagina que os alas vão ter liberdade. Que alas? Mas sendo que os jogadores... não é a característica dos alas. Exato, os alas do ABC são pesados, né? O Yuri Ferraz. Tinha o Yuri e tinha o Manuel. Detalhe, a única jogada perigosa de gol do ABC foi com o Yuri Ferraz. Yuri Ferraz no primeiro tempo, muito cedo. Uma virada de bola de Alisson. Nada mais do que isso. Demorou uma eternidade para finalizar. Depois disso, o ABC não teve mais nenhuma jogada perigosa. Então, Hugo, eu acredito que o Santa Cruz não mude, o João Paulo não deve mudar a sua estratégia de jogo. Ele, quando precisa sair pelos lados, ele sai com os 2 laterais. Quando precisa sair pelo meio, ele sai, porque são jogadores também, como eu disse aqui, de qualidade, o Gabriel, ou o Beto, ou o Pedro, não importa qual seja deles. E tem 3 homens de frente que agridem bastante, né? O Igor pelo lado, o André pelo outro. Tem o Vitinho também. O Vitinho também. E o Paulinho, né? Que é o artilheiro do campeonato. E no banco o Vitor. O Vitor que fez os 2 gols contra o ABC no último jogo. Vitor, e tem um jogador que apareceu no Globo há uns 3, 4 anos, e que eu olhava para esse jogador, até conversei isso com o Marconi Barreto na época, eu falei, bom, Marconi, esse garoto tem tudo. O Marconi falou, tem, se ele tivesse cabeça, falando que ele não tem cabeça, o Eric.
Eric. Foi o que o senhor teve no Globo, né? Ele foi do Globo, ele é cria do Globo. O Globo teve 2 jogadores, foram 3 que apareceram naquela ocasião. Um deles vingou. E, coincidentemente, Marconi está nos assistindo, que ele já me disse, sempre nos assiste aqui. E Marconi falou, olha, Pedro, quem vai vingar dos 3 é esse outro aqui, que foi o Negueba. Mas, eu disse, Marconi, o Eduardo joga muita bola. Ele falou, joga, mas não tem cabeça. O Eric joga, mas não tem cabeça. Realmente aconteceu. Dito e feito. Há 5 anos, eu me recordo, eu cobrindo a 2ª divisão do Campeonato Estadual pela 87 FM Natal, cobrindo o Alecrim, com Aquino Neto, que é um torcedor ilustre do Alecrim. Eu me recordo do Jonathan. Jonathan se destacando. Foi o jogador que me chamou mais a atenção daquele Alecrim. Na época, Pedro, era o Geilson que comandava. Geilson, né? Foi jogador de futebol. Que foi jogador também. E assim, me chamou muito a atenção daquele rapaz. E está aí, jogando no Santa Cruz, se destacando também. Não vai enfrentar o América, porque foi expulso, mas é bom jogador. Olha, então amanhã, claro, vamos repercutir essa decisão. Vamos, né, esperar uma grande partida de futebol, independentemente de acabar. Hoje, né? Hoje, no caso, eu digo, vamos esperar que seja uma grandíssima partida de futebol, independentemente de acabar hoje, Pedro, o campeonato, ou de termos uma final geral entre Santa Cruz e América. Mas eu acho difícil ter facilidade assim pro América, porque a equipe do Santa Cruz, o entrosamento é muito bem feito. A gente fala assim da peça de reposição. A equipe do Santa Cruz, ela é muito rápida, ela tem essa coisa de ofender muito a equipe adversária, de jogar na intensidade. Então, ocorre um desgaste maior dos jogadores. Por exemplo, o Paulinho teve que ser substituído. E a gente entrevistou ele lá no Fute de Prima, eu e Rafa, a gente entrevistou ele no final do 2º tempo e a gente perguntou essa questão dele ter sido substituído, se ele gostou, mas ele falou que não, ele não tem essa coisa de se achar superior, não tem essa vaidade, não tem essa coisa de se achar superior, não, tem que entender que é um time e a gente tem que pensar no melhor para o coletivo. A partir do momento que o Vitor entrou, a gente está torcendo para que ele possa desempenhar o melhor futebol. E foi isso que aconteceu. O Paulinho saiu com mérito, sem reclamar, apertou a mão do treinador e disse, ok, aceito sua decisão, e deixou o Vitor entrar. O Vitor marcou 2 gols em 5 minutos. Isso é muito grande. Vamos aguardar. A gente falava muito nesse confronto ABC e Santa Cruz, principalmente eu, né, Pedro? A coisa da tradição, da camisa, do peso que o ABC poderia passar em cima dessa imposição, o que não ocorreu. O Santa Cruz não se intimidou diante do América, foram 2 empates, e nem do ABC. Em 3 jogos, 1 empate, perdeu nos pênaltis e 2 vitórias. Eu imaginava que poderia ocorrer. O América, contra o Potiguar, fez valer a tradição. Porque o que eu acompanhei do jogo, o Potiguar teve melhor. Então, será que o Santa Cruz vai seguir sem se impressionar com peso de camisa e jogar aquele futebol que a gente vem acompanhando no campeonato? Eu acredito que sim. Eu acredito que o Santa Cruz é uma equipe que vem crescendo dentro da competição, tem uma Série D para disputar, deve fazer algumas contratações pontuais, tá? Mas eu não vejo, honestamente, o América como franco favorito. Não. Se o América conquistar o título, não tem nada de errado. Se o Santa Cruz conquistar o 2º turno, também não vejo nada de errado pela bola que o Santa Cruz vem jogando. Eu fiz 4 jogos do Santa Cruz, 2 contra o América, 2 contra o ABC. Nos 4 jogos, ele foi melhor nas 4 partidas contra o ABC e América. Nas 2 que eu vi do América, em uma que eu vi do América, em 3 que eu vi do ABC. Ele foi melhor em todas. No 2-2 no Barretão contra o América, foi 2-2 o jogo, Pedro, mas o Santa Cruz foi infinitamente superior à equipe do América. Então, não vejo nada de errado se o Santa Cruz hoje conquistar uma vitória. Bom, agora vamos falar sobre o ABCzão do Povão, sobre o mais querido que, por estar eliminado do Campeonato Estadual, volta suas atenções para a Série C do Campeonato Nacional, está se movimentando no mercado, anunciou contratações, um lateral direito e também um meio atacante. E além do Wellington Reis, o volante, que estava aqui na temporada passada, que está cotado para voltar para esse elenco alvinegro aí para somar. Eu acredito que a parte da volância não seja o ponto de maior carência do alvinegro nesse momento. A gente tem Eric Varão, a gente tem Daniel, mas a gente sabe que eles conseguem suprir essa falta que tem o ABC. Mas tem outras posições que o ABC precisa mais, como por exemplo a lateral direita. Provavelmente nessa barca aí que vai sair, nesses 13 jogadores que vão ser mandados embora, provavelmente o Yuri Ferraz e o Vitor Marinho estão aí nessa barca. Olha, o Felipe Cavalcante, lateral direito, chegou, veio da Inter de Limeira
E o Gabriel Santiago, meia atacante, chegou vindo da Ponte Preta de São Paulo. Você conhece os atletas, Pedro? Não conheço nenhum dos dois, na realidade. Prefiro não emitir uma opinião a respeito dos dois atletas, até porque eu não os conheço. Mas eu tenho dito, né, qualquer jogador que a essa altura chegue é melhor do que os que aí estão. Não mudo uma vírgula daquilo que eu venho dizendo. Do elenco atual do ABC, eu só vejo 2 jogadores em condição de serem titulares numa Série C. Varão e Daniel. Só. Do elenco titular, tá? Cruz ou o número 5? O 5. Mas jogando com mais liberdade, né, Pedro? Não na posição que ele está. Ele hoje está como primeiro volante. Eu gosto de Daniel mais como segundo. Por exemplo, quando ele jogou ao lado do Wellington Reis, ele foi muito bem. Que ele era um segundo volante, tá? Então, se você tem uma trinca ali com o Wellington Reis, Daniel e Varão, você está muito bem no meio. Detalhe, o Wellington Reis, ele só não veio ainda para o ABC porque a família, no caso, a esposa dele, não está querendo voltar para o Nordeste. Mas eu não descarto a possibilidade do Wellington Reis, né, de repente mudar de ideia, a família mudar de ideia e ele resolva vir para o ABC. No meu entendimento, se porventura voltar, sem dúvida nenhuma é boa contratação. Continuando a falar do ABC, Pedro, você entrevistou o Ricardo Furtado, diretor jurídico do Mais Querido. Temos a entrevista na agulha, vamos acompanhar. Bom, e o nosso entrevistado de hoje é o doutor Ricardo Furtado, que vai nos contar um pouquinho da atual situação do ABC Futebol Clube em relação às dívidas trabalhistas, até porque as informações é que o ABC em breve deve estar recebendo o dinheiro liberado pela Justiça. Porém, ainda não foi definido uma data, mas gostaria de ouvir, na realidade, do doutor Ricardo Furtado, como é que está a situação. Doutor Ricardo, qual é a situação do ABC Futebol Clube em relação às dívidas trabalhistas? Fala-se em 5 milhões, 6 milhões de reais que deverá estar bloqueado nos próximos dias. Já existe uma data certa? Pedro, ainda não tem uma data certa. O ABC já fez, nesse ano, 2 ou 3 reuniões com o juiz da CAEX. Foram solicitadas algumas informações, inclusive informações financeiras do ABC. Sob sigilo, o ABC já prestou e apenas aguarda agora, porque o plano já foi discutido com o juiz mais de uma vez, apenas aguarda a decisão dele para aprovação do plano e liberação de todos os recursos que estão retidos lá. Agora, doutor Ricardo, fala-se de 5 a 6 milhões. O montante é este mesmo? Pedro, há algumas variações de número. Eu não consigo precisar efetivamente o valor. Por quê? Porque tem recurso ainda entrando, nos últimos dias ingressou recurso de fonte, que era um recurso do clube, o clube já esperava isso. Eu não sei precisar porque alguma parte desses recursos que já estavam lá chegaram a ser utilizados pelo juiz, pela CAEX, para adiantar alguns pagamentos para credores. Mas eu acredito, eu não tenho esse número preciso, nós vamos poder dizer isso com firmeza, com mais segurança. Eu tenho a impressão que assim que o juiz definir a homologação do plano de pagamento, só explicando também, é um plano de pagamento para esse ano de 2024, que visa manter a regularidade dos pagamentos dos credores remanescentes. Todos os exequentes, antigos reclamantes do ABC, que ainda remanescem com o processo em fase de execução, hoje são bem poucos, eu posso adiantar talvez em torno de 30 a 31 processos apenas que nós temos. Então, assim que efetivamente o juiz homologar o plano, a gente vai saber, estamos monitorando inclusive, quanto é que efetivamente vai ser devolvido ao clube, para que a gente possa, aí sim. Mas a gente já tem um planejamento em cima de uma média de valor. É porque, doutor Ricardo, o ABC já chegou a ter quase 100 ações trabalhistas, né? Isso, nós tivemos esse número bastante elevado, né? Hoje a gente remanesce na CAEX, que é uma central de execução, como eu disse aqui a você, acho que em torno de 30 a 31 processos, e alguns poucos processos que ainda estão em fase de instrução, que a gente chama, às vezes em fase de recurso. Processos que estão ainda pendentes nessa fase, o ABC tem discutido a possibilidade de fazer acordo naquilo que o ABC sabe que não vai conseguir sucesso. Então, o ABC tem procurado já fazer conciliação e extingue o processo. Então, a gente não aumenta mais esse número.
Ricardo, agora o torcedor Ricardo Furtado, o que esperar do ABC para essa Série C que daqui a 10 dias aproximadamente está começando? Pedro, nós fizemos reuniões, vemos fazendo isso constantemente, mas sobretudo depois do resultado de sábado, nós intensificamos mais ainda. O que a gente espera, todo o planejamento, foi feito um planejamento para o ano de 2024. Esse planejamento está sendo, evidente, está sendo redirecionado agora somente para a Série C. O que eu espero, acho, na minha concepção, que a remontagem do elenco ela vai ter mais, me permita até dizer isso, que eu já disse isso inclusive internamente em outra emissora. Acho que vai ter muito mais a cara do ABC, a identidade do atleta com o ABC. O ABC tem características. Ouvi isso, inclusive, de alguns treinadores que recentemente estiveram no ABC, que conseguem identificar as características do que é o ABC, do time do ABC. Então, nós estamos muito mais ligados com isso. Certamente vai ser constituída uma comissão para filtrar melhor nível de contratação no ABC, né? E que essas contratações estão muito mais à cara. Agora, só para dizer para o torcedor, não vai ser mais na linha do vamos dispensar porque precisa fazer uma limpa e vamos contratar porque precisamos montar um novo time. Fato. Mas a gente precisa ter muita responsabilidade com essa dispensa, com essa negociação que vai ser feita, para que não se gere novas dívidas para o ABC. Muito obrigado, Ricardo. Muito sucesso com o ABC Futebol Clube, tá bom? Obrigado, Pedro. Tomara que a gente consiga entrar uma Série C de uma maneira diferente. Eu acho que em 2024 o que não tem de dar certo já não deu. Então, vamos para frente. Tá aí, uma entrevista muito esclarecedora com o diretor jurídico do ABC, doutor Ricardo Furtado. Parabéns, Pedro. De 100 ações, o ABC está com 30 e poucas. 31 né? ações. 31 ações. Um belo trabalho, né, da gestão de Bira. Ninguém discute isso, né, da diretoria de Bira Marques. Eu todos os dias faço questão de dizer. O presidente Bira Marques é um cara sério, correto, probo, honesto. Não vem dando certo no futebol, porque no meu entendimento, Bira tem errado em deixar na mão de terceiros. Opinião minha. Quem pensa o contrário é um direito de cada um. Opinião minha. Agora, Bira é um cara que sempre procura, né, cumprir os compromissos do ABC Futebol Clube. Ricardo Furtado, Augusto Azevedo, Marquinhos, né, são pessoas, Renato Gomes Neto, são pessoas que trabalham pelo jurídico do ABC, que falam pelo jurídico do ABC. Então, o ABC vem honrando seus compromissos. Eles esperavam que até sexta passada esse dinheiro já estivesse disponibilizado, mas de última hora surgiu um probleminha que o juiz pediu mais algumas informações. O Ricardo me falou que tem uma reunião sexta-feira agora, depois de amanhã, que ele espera que finalmente seja definida a data. Ó, sai esse dinheiro hoje, está liberado para o ABC. Esse dinheiro encontra-se na Justiça do Trabalho. E esse dinheiro sendo disponibilizado, o ABC vai poder trabalhar bem mais à vontade na contratação e também na dispensa de jogadores. Ô Pedro, estava dada como certa a chegada do executivo de futebol Gustavo Cartacho, retornando após passagem no futebol brasiliense. E de repente, tomamos conhecimento de que ele não vem mais. Não vem. Gustavo pediu algumas coisas à diretoria do ABC que eles acharam por bem não dar. Tipo que, não, eu quero definir tudo. Não é assim. No meu entendimento, Bira Marques acertou. Tem que, na realidade, você dar liberdade, mas cobrar por isso. Não existe essa coisa de eu mando, eu contrato, eu dispenso quem eu quero. O executivo de futebol, ele é para indicar, ele tem que conhecer futebol. E Gustavo Cartacho, nos últimos anos, tem se dedicado à sua carreira e tem feito boas contratações, também tem feito também contratações ruins, como é o caso do Horroroso, que passou aqui o ano passado. Horroroso? Horroroso, tanto faz, que foi o Cartacho quem trouxe. Dentre outros, aqueles que vieram no interior de São Paulo, que não deram certo no início da Série B do ano passado. Mas isso não invalida o grande trabalho do Gustavo Cartacho no ABC Futebol Clube, principalmente na Série C de 2022. Agora, não deu Gustavo. Ricardo Furtado ontem, conversando em off comigo antes da entrevista, me disse, olha Pedro, Gustavo possivelmente não dê certo. Então nós já temos o presidente Bira um outro nome. Eu perguntei a Ricardo, mas e aí Ricardo? Ele falou, não, sobre futebol eu gostaria de deixar que a direção do ABC, eu falo pelo jurídico, que a direção de futebol, no caso o presidente Bira Marques, que é hoje quem representa o futebol do ABC, ele divulgasse todas as notícias. E eu sempre respeito muito isso, tanto é que eu não citei na matéria, porque o próprio Ricardo pediu para que isso aí fosse definido pela direção do ABC, pelo presidente do ABC, no caso Bira Marques. Inclusive, o ABC deve anunciar nos próximos dias um vice-presidente de futebol. Coisa boa, o ABC tem que se movimentar.
com toda certeza, para não repetir esse papelão que ocorreu no Campeonato Potiguar, não se classificando sequer para uma semifinal, se classificou aí via Justiça Desportiva. Luiz Guilherme, o que esperar desse ABC para a Série C do Campeonato Nacional? Olha, a gente sempre espera o melhor, né, do time, mas não tem, nessa situação do ABC é bem pavorosa. Essa situação, a gente sabe que a torcida está bem desestimulada nesse momento, mas com tudo aquilo que a gente vê se moldando com a diretoria, com o Bira, como o Pedro trouxe aqui na entrevista, com tudo aquilo que a gente já citou, ele está moldando o time para que juridicamente se torne de uma forma mais organizada. Mas na questão do futebol não vem engrenando grandes resultados e a gente sabe que o ABC passou vergonha agora no Campeonato Potiguar. E agora a gente espera que no dia 20, quando o ABC vai estrear na Série C do Campeonato Brasileiro contra a Ferroviária lá em Araraquara, a gente espera que saia com o melhor resultado. Pois é assim que a gente conclui mais um Câmara Esportiva. Amanhã estaremos de volta trazendo todas as informações, repercutindo a decisão do segundo turno do Campeonato Potiguar. Valeu, Luiz. Estamos juntos, Pedrão. Grande abraço, Hugo. Obrigado, Guilherme, mais uma vez. E amanhã vamos estar aqui falando sobre o campeão. Ou o campeão do segundo turno, ou o campeão do estado, um dos dois. Rafa Anjos estará aqui com vocês amanhã. Até a próxima quarta, Hugo. Valeu, Pedro. Valeu, amigo. Valeu, minha gente. Até amanhã, a partir de 1h20 da tarde. Até lá.